Oi, pessoal. Pessoal, a gravação do nosso GE ainda não ficou disponibilizado, certo? O link lá com aquelas explicações, com as interações de vocês e tudo. E aí eu resolvi me adiantar um pouco, tá? Regravando o grupo de estudo com base naquelas discussões, naquelas questões que vocês levantaram naquele dia, tá? E aí eu vou disponibilizar esse link na minha página do YouTube, certo? E vou disponibilizar para vocês. E aí depois, quando aquele link ficar válido, né, que a equipe técnica da UES for disponibilizar, aí vocês vão ter dois vídeos para poder complementar os estudos de vocês, tá? Então, o que foi que a gente discutiu naquele dia? A gente discutiu sobre as políticas econômicas, tá? Quais os objetivos das políticas econômicas? Então, a gente viu, eu comentei, expliquei cada uma, que o objetivo das políticas econômicas hoje é exatamente conter o processo inflacionário, elevar o nível de emprego da economia, obter crescimento econômico e promover o desenvolvimento econômico, tá certo? Então, toda vez que existe aí a adoção de alguma política econômica por parte do governo, certo? É para tentar alcançar algum desses objetivos, ou para alcançar dois ou três, ou até mesmo para alcançar todos eles ao mesmo tempo, tá certo? Confesso para vocês que todos eles são utilizados, alguns com maior intensidade, outros tá, não tão intensos assim, porque muitas vezes a adoção de uma política precisa de aprovação. Nem sempre é tão fácil se implementar uma política, tá? Aí, o outro ponto que eu mencionei para vocês são os tipos de políticas existentes. Eu coloquei essas três, mas existem outros tipos de políticas, tá? Que vocês podem até verificar no livro-texto de vocês. A primeira política que a gente escuta muito falar nos rádios, nos jornais, é com relação à política fiscal. Então, toda ação do governo no sentido de controlar os gastos ou aumentar a arrecadação, tá, por parte do governo, a gente caracteriza como sendo uma política fiscal. Então, quando o governo decide, vou aumentar os impostos, aumentar os impostos é um tipo de aumentar a arrecadação do governo. Lembra que eu falei em outro grupo de estudo que tudo aquilo que se arrecada deve ser gasto, tá obtendo aí o equilíbrio, certo? É exatamente através da arrecadação do governo. Então, o governo tem vários mecanismos de arrecadação de recursos e esses recursos vão exatamente financiar os gastos do governo. Financiar gastos com saúde, financiar gastos com educação, saneamento, segurança e por aí vai, certo? Então, o governo ele pode adotar uma política fiscal expansionista, tá? No sentido de expandir em determinado momento a economia. Aí, como que isso acontece? Reduzindo impostos. Ele pode adotar uma política fiscal restritiva, ou seja, ele restringe grande parte das atividades que acontecem na economia, e aí ele pode aumentar os impostos. Tá? Então, quando ele aumenta os impostos, significa que eu ganho R$ 100 por mês, pago 50 de imposto. Se ele aumenta a arrecadação ou aumenta os impostos que eu devo pagar, então agora eu preciso pagar R$ 60 de impostos e só vai ficar R$ 40 para que eu efetue a compra de alimentos, roupas, saúde, educação e etc. Tá? Então, limita os meus gastos, certo? A política fiscal ela é um pouco mais complexa, porque para ser aprovada, ela precisa de aprovação do Senado, do Congresso, discussão, debates, tá? E precisa se chegar a um acordo de quais as mudanças efetivas irão ocorrer. Então é um processo demorado. Por isso que a gente não vê sempre a pauta, a discussão sobre a alteração da política tributária do governo, tá? Há muito tempo a gente vê já um movimento nesse sentido, mas não se tem uma efetivação de fato com relação a uma política fiscal. Teve recente, mas depois de muitos anos, tá? Foi a perfeita? Aí tem essas discussões que vale a pena a gente debater em um futuro, tá certo? Outra política é a política monetária. Qualquer ação do governo no sentido de controlar a moeda em circulação e controlar a taxa de juros da economia. Vocês já devem ter ouvido falar da taxa Selic. Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, o governo vai utilizar a taxa Selic exatamente para conter o processo aí de circulação da moeda. Assim como a política fiscal, a política monetária ela pode ser expansionista, quando o governo tem a intenção de expandir a quantidade de moeda,
tá? Ou ela pode ser restritiva, quando o governo tem a opção de controlar a quantidade de moeda em circulação por meio da taxa de juros, tá? Então, nós temos a taxa Selic e todas as outras taxas de juros da economia referem-se a esse comportamento da taxa Selic. Então, naquele dia que nós tivemos o grupo de estudo, teve um aluno que falou que a taxa Selic tinha exatamente reduzido naquele dia, não é verdade? Então, a ideia é que todas as outras também sigam essa tendência. Aí veio uma discussão de que a taxa de juros no Brasil é uma das mais altas. Verdade. É uma das mais altas. Existem aí discussões que dizem que a nossa taxa de juros ela ganhou vida própria. Tá? Então, em vez de reduzir, faz aumentar, mesmo a taxa Selic reduzindo. Tá? Então, tem textos aí que podem nos auxiliar nesse entendimento. A outra política é a política cambial, qualquer ação do governo no sentido de controlar o valor da moeda nacional em termos de moeda estrangeira. Então, ou o contrário, né, o valor da moeda, é isso mesmo, o valor da moeda em termos de moeda estrangeira. Então, $1 equivale R$ 5. Na verdade, é o quanto que vale a moeda estrangeira em termos nacionais. Então, $1 equivale a R$ 4. Se ocorrer uma desvalorização cambial, $1 equivale a R$ 5, tá? No livro texto vai ter uma explicaçãozinha de cada uma dessas políticas, mas na nossa atividade somente a política fiscal e a política monetária que vocês devem utilizar, tá certo? Então, aqui são alguns exemplos que eu falei anteriormente. A política fiscal restritiva refere-se à elevação dos impostos. Então, quando o governo decide elevar os impostos, menos dinheiro disponível para as pessoas efetuar o consumo de mercadorias, pagar escola, lazer, etc. Menor possibilidade de consumo das pessoas, consequentemente, elas vão consumir menos, vai diminuir a demanda e maior custo para as empresas. Então, as empresas precisam pagar mais impostos. Então, se as empresas precisam pagar mais impostos, aumenta o custo de produção. E aí, quando ela aumenta o custo de produção, qual é a consequência que a empresa faz? Repassa para o preço da mercadoria, tá certo? Então, menor nível de investimento, devido a ter que pagar mais impostos, certo? E devido à elevação dos custos. A política monetária é mais ou menos no mesmo sentido, só que a variável-chave aqui vai ser a taxa de juros. Então, a política monetária restritiva, tá? Corrigir aqui, elevação da taxa de juros. Então, maior custo de empréstimos que reduz a possibilidade de consumo das pessoas, tá certo? Então, quando aumenta a taxa de juros, eu que pego dinheiro emprestado junto a uma instituição financeira, eu vou ficar mais cauteloso em pegar dinheiro emprestado. Não é verdade? Porque se eu pegar dinheiro emprestado, eu vou ter que pagar depois com uma taxa de juros maior. Então, não é um ambiente adequado a gente pegar dinheiro emprestado, empréstimos, financiamentos, com uma taxa muito alta, que isso encarece depois o nosso custo, certo? Então, fica mais caro pagar financiamento, empréstimo para realizar investimentos produtivos. Até mesmo as empresas elas são penalizadas com a elevação da taxa de juros, porque a empresa ela realiza investimentos produtivos. Muitas vezes a empresa não tem esse dinheiro para esse investimento. E aí o que é que ela faz? Ela pega dinheiro emprestado no banco. Quando ela pega dinheiro emprestado no banco, é exatamente para poder financiar. Se a taxa de juros está muito alta, então não compensa. Tá? Aqui é o exemplo da taxa cambial, né? Com relação a $1 equivale a R$ 4, e agora $1 equivale a R$ 5,5. Então, essa nova taxa, né, de câmbio, as importações, estimula as exportações, encarece as importações e estimula as exportações. Então, se eu sou empresa exportadora, eu tenho que ficar atento, né, ao comportamento da política cambial do governo. E diariamente esse movimento acontece e é divulgado no jornal. Vocês devem acompanhar o Jornal Nacional falando a taxa de câmbio hoje, tal, tal e tal, certo? Então é interessante observar isso. E aí chegamos a dois conceitos importantes que nós debatemos naquele dia: crescimento econômico e desenvolvimento econômico. O crescimento econômico é aquela análise mais quantitativa da economia, em que a gente vai observar os indicadores, o quanto que esses indicadores aumentaram. Saiu uma pesquisa recente que o Ceará cresceu mais do que a média nacional, acho que foi 5 ponto alguma coisa, certo? Aí nos dados do IPES. Então, assim, a gente observa a quantidade, a elevação, o comportamento do PIB, a quantidade de empregos gerados, a quantidade de universidades que estão acontecendo e etc. Então, muita coisa relacionada a crescimento econômico vai depender da inovação, e nós tivemos um debate sobre esse elemento tão importante que é a inovação. Tá? Então, hoje demanda-se crescimento com sustentabilidade ambiental, ou seja, já estamos adicionando outros elementos no contexto de crescimento econômico, que é crescer, mas sem prejudicar o meio ambiente para gerações futuras. E a grande questão é como fazer isso, não é verdade? Desenvolvimento econômico é uma análise mais qualitativa, tá certo?
Então, ela é mais complexa, ela é multidimensional, porque envolve, se está aumentando o emprego, qual é a qualidade do emprego, qual é a qualidade do ensino devido ao aumento da quantidade de universidades, qual é a qualidade da saúde, certo? Então, envolve aspectos do tipo cultura, tradição, envolve meio ambiente. Então, percebam que o desenvolvimento ele é mais complexo de se compreender, porque envolve elementos que são estruturais, que precisam ser modificados, tá? Então, isso é interessante vocês compreenderem. Na nossa atividade 2, a segunda questão ela é a mais complexa, mas ao mesmo tempo ela é mais motivadora. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês tenham uma ideia de uma estratégia a ser adotada no município de vocês, certo? E que isso gere algum possível resultado para o município, certo? Então, qual é a estratégia que vocês vão adotar? E aí vai depender do caminho que vocês estão estudando, aí o que é que vocês já estudaram, o que é que vocês vivenciam no município de vocês. E aí o segundo passo é identificar a área da ideia. É na área da saúde? É na área da educação? É na área do saneamento? É na área da segurança ou do meio ambiente? Então, identifiquem, né, qual é a área dessa ideia ou dessa estratégia que vocês vão elaborar. A terceira questão que eu quero que vocês resolvam é qual é a meta que vai ser atingida ou exigida ou sugerida por vocês. Quanto que vocês querem, tá? Então, quais os resultados esperados por vocês? O que é que vocês esperam, né, dessa estratégia que vocês vão adotar? Então, eu lembro que uma aluna falou a questão da atração de empresas para o município. Qual é o objetivo dessa estratégia? Gerar emprego, gerar renda, certo? Qual é a área? Área de emprego e renda. Qual é a meta a ser atingida? Aí vocês colocam, a meta é gerar 400 novos empregos ou postos de trabalho no município. Quais são os resultados? 400 pessoas empregadas que antes estavam desempregadas, um aumento na geração de renda do município, que mais são 400 pessoas ganhando dinheiro, justo, digno, tá? E, consequentemente, que isso vai aumentar o consumo lá dessas pessoas, aumentar a demanda. Tem outro efeito que, no local onde essa empresa ela vai se localizar, pode surgir vários outros comércios locais, estimulando aí a dinâmica econômica do município, e tem muitas outras coisas que podem vir como resultados. Então, vocês precisam definir. Tá? E aí eu coloco um exemplo que eu dei para vocês na atividade. A minha estratégia é a criação de uma unidade de conservação, né, ambiental no município de Russas. Então, qual é a área que eu pretendo? Meio ambiente. Qual é a meta? A elaboração de um relatório técnico científico que comprove que Russas ela tem uma área com condições propícias para se tornar uma unidade de conservação. Então, eu vou estudar, vou verificar tipo de vegetação, tipo de aves. Nesse meu relatório tem que ser denso para poder provar que aquela área precisa de ajuda, precisa de um processo de conservação, tá? Quais são os resultados esperados? Criação da unidade de conservação é o primeiro principal resultado, geração de emprego total, tá? Estimulação do turismo rural e geração de renda para os municípios. Então, é essa estratégia que vocês devem elaborar com área, meta e resultados esperados, certo? A terceira questão, eu quero que vocês tragam algum exemplo, tá? Que vocês podem tirar de jornal, de sites, do próprio site da prefeitura, que ela esteja fazendo para dinamizar a economia, geração de emprego, proporcionando renda para as pessoas. E aí eu trago um caso, né, um exemplo. Fiz o print lá do Sebrae e que dizia que os municípios devem financiar os pequenos negócios. Então, as prefeituras podem criar alternativas de microcrédito para empreendedores. Então, os instrumentos de crédito não criam por si só oportunidade de investimento, mas permitem que as já existentes sejam aproveitadas. Então, sem crédito, a sociedade tem o progresso limitado. Então, é isso que eu quero, que vocês coloquem a postagem, o print, e expliquem o que está ocorrendo ali naquela postagem, qual é o objetivo, qual é a missão, quais são os resultados que já tem, certo? Para poder detalhar um pouco mais na atividade. Tá certo? Aqui são os tópicos que vocês devem estudar para a nossa avaliação. Definição de economia no encontro inicial, a economia de mercado e concorrência está no livro, oferta e demanda GE1, políticas econômicas, objetivos e tipos do GE de hoje, crescimento e desenvolvimento no GE de hoje, tipos de mercado concorrencial, monopolístico, oligopolístico que nós vimos no GE anterior. Então são esses pontos que vocês devem estudar para a prova de vocês, tá certo? Bons estudos e eu vou continuar mandando pequenos vídeos assim para vocês. Abraço a todos.